Hello, meus amores, como vocês estão? Então, eu tenho 2 recados para vocês antes do resumo. Primeiro, meu muito obrigada para quem está me seguindo lá no Instagram. Eu tô seguindo geral de volta porque eu não tenho problemas com isso, mas eu não gero muito conteúdo lá. Porém, é um meio de comunicação com vocês porque eu tento responder geral. Lá eu fico mais nos stories do que nos posts. Estou focando mais aqui no YouTube e eu também meio que desanimei de criar conteúdo lá. Mas talvez vocês irão ver minha carinha lá nos stories de vez em quando. Segundo recado, para quem me pergunta onde eu assisto, eu deixei o link de um post no blog que eu fiz rapidinho com os links. Acessem lá. Aí qualquer dúvida que seja com os sites ou os grupos, só vir no Instagram que eu tento explicar ou ensinar se for o caso. Dados os recados, bora fofocar sobre o episódio 12 de Queen of Tears. O episódio 12 começa mostrando a trajetória antes do acontecido daquele momento tenso de quando a Hong confunde o secundário com Baek. A Hong com Baek analisam a câmera de segurança e observam um caminhão chamado Unit 101. Aí a Hong lembra que já viu esse caminhão parado em frente à casa deles. Ela fala com Baek que achou estranho, porque nesse dia o avô dela disse que ia trocar os ventiladores da mansão e mandou todo mundo sair de casa. Começa a chover e nisso a gente começa a ver a trajetória do Kyo. Na verdade, o secundário vê ela encolhida e agachada e vai ao encontro dela, e é aí que ela confunde o secundário com o Baek. Voltando para a cena do momento tenso que tá a Hong e o secundário dentro do carro e o Baek pro lado de fora, o secundário ele consegue meio que fazer a mente dela falando que se ela sair do carro, o que ela vai fazer? Vai contar pro Baek que se confundiu? Ele fala que o Baek ficaria chocado, então seria melhor que ela não dissesse. A Hong fica confusa, pede para abrir a porta do carro, ela sai e o Baek pega no braço dela para eles irem embora. Mas ela se afasta e mente pro Baek falando que encontrou o secundário e que vai com ele para poder visitar o avô. O Baek fala que quer ir junto, mas o secundário fala que convidou só a Hong. Viu? Nisso, o Baek fica olhando a Hong ir embora com o secundário no carro e aí ele é acertado por alguém que não sabemos quem é. Agonia, viu? A gente acaba descobrindo que quem apareceu na porta lá do ex do irmão da Hong é realmente o pai da criança. Ele diz que o boy vai ser preso em breve porque ele andou fazendo umas coisas ilegais como diretor financeiro. Ela disse que ele não precisava fazer isso. Ele briga com ela falando que fez isso para ele não poder ir atrás dela depois. Nisso o bebê começa a chorar. Ele fala que o bebê é barulhento e fala para ela acalmar ele no banheiro. Aqui vemos um canalha de primeira categoria. O Baek acorda confuso ainda com um machucado na testa e preso ao próprio carro. Aquele cara que ele prendeu uns episódios atrás pegou ele para fazer o serviço de matar a pedido do secundário. O secundário pediu isso para o cara no episódio anterior. Acho que eu não contei no resumão. O intuito, eu acho, era para simular um suicídio, porque ele ia aplicar algo no Baek. Corta a cena do secundário levando a Hong pra mansão para visitar o vovô. Então o secundário vem com a graça de chamar ela para jantar. Ela diz que ela não tá ali pra ir, mas ele fala que chamou ela pra isso. Coitada da Hong, viu? Enquanto ela se arruma, ele fica todo bobo averiguando o jantar. Aí pede pra colocarem mais flores na mesa, ele escolhendo o vinho todo sorridente. O boy iludido esse. Tá igual a gente, Dora Mira, que se encanta com o ator. E aí pra fechar com chave de ouro, o cara liga pra ele falando que fez o serviço e o Baek foi de arrasta pra cima. Ele fala pro cara sumir. O cara pergunta sobre o dinheiro que o secundário havia prometido junto com o avião pra poder fugir. Aí o secundário mete o famoso migué pra cima do cara, falando que agora não dá porque eles vão suspeitar e fala pra ele esperar a ligação. No jantar, ele fala que precisa explicar o mal-entendido e mostra o colar que era dela pra ela e diz que foi ele que salvou ela do cachorro. Ela fala então que essa foi a primeira vez que eles se conheceram. Ele diz que não, que foi antes disso. Aí ele explica que salvou ela do afogamento quando ela era criança. Ao mesmo tempo, temos cenas da mãe do Baek e da mãe da Hong conversando. A mãe do Baek mostra fotos do Baek pequeno pra ela e diz que ele participou de um acampamento infantil do Corpo de Fuzileiros Navais e que até salvou uma criança na época. E a mãe da Hong fala que conhece essa praia. Estão captando o mesmo que eu? O secundário tá mentindo na cara dura. Claro que foi o Baek que salvou ela. Oh my god. Esses dois estão destinados a ficarem juntos, pelo amor de Deus. Aí ele diz que o desejo dele era comer com ela ali naquela mesa e blá blá blá, porque eu tô sem paciência pra essa cena. Ele leva ela pra visitar o avô e ela pede um momento sozinha com ele.
Então o secundário acata o pedido e deixa. Enquanto isso, a mãe do secundário faz um escândalo com ele na porta, porque ele não tinha que deixar a Hong falar sozinha com o avô. A Hong sai do quarto e a mãe dele diz pra ela: sinto muito que você esteja doente tão jovem. Mulher, me dá seu cabelinho aqui pra eu poder arrastar sua cara no asfalto. A Hong diz que é por isso que ela tá visitando o avô dela, porque ela não sabe quanto tempo ainda tem de vida. A mãe dele indaga ela falando: o que você quer descobrir tanto já que tá morrendo mesmo? A Hong enfrenta dizendo: do que você tem medo que eu descubra? Eita pega, meu povo. A Hong solta que ela só tem a procuração dele enquanto ele estiver vivo, então ela confia que cuidará muito bem dele. A mãe do Baek fala: desde quando vocês se importam? Vocês só brigam por dinheiro? A Hong fala: mas sofremos graças a você. Então agora nos tornamos bem próximos, e diz que vai voltar para visitar o avô e sai. O secundário vai atrás, mas a mãe dele impede, mas ele larga dela e vai embora. Ele corre para tentar alcançar a Hong, mas sem sucesso. Enquanto isso, a Hong tá tentando achar a entrada da mansão porque se perdeu. Ela vê um carro se aproximando. O carro para e é o Baek que sai à procura dela. Ela fica aliviada e tenta se aproximar, mas ela desiste porque ela começa a ver o secundário. Novamente é a doença atacando. Aí ela vê o Baek novamente, até que de fato era realmente o Baek que estava procurando por ela. Ela pergunta se é ele. Ele diz que sim. E aí ela percebe um machucado nele na testa e pergunta se ele foi espancado novamente. Ele diz: eu já falei pra você que ninguém pode me bater. Eu posso lidar com 3 caras de uma vez. Nisso, ela tem a certeza de que é ele mesmo. Enquanto isso, coitado do secundário, olhando esse lobby tudo pelas câmeras de segurança, e liga pro cara perguntando: eu pensei que você tinha se livrado dele, o que aconteceu? O cara fala que ele não devia ter feito isso. Aí mostra cenas do Baek convencendo o cara de ligar pro secundário pra ver se ele realmente iria cumprir a promessa. Ele faz isso e o secundário tinha feito o quê? Pedido pra ele sumir do mapa e que depois resolveria tudo. Resolveria nada, isso sim. O Baek complementa que ele pode ser preso e bababá. Aquela conversa de advogado. O Baek leva sua amada para o apartamento que ele estava ficando quando se separou dela. Ela entra e já visualiza uma pequena bagunça, as roupas dele tudo jogadas no chão, e o Baek mais que depressa tenta pegar tudo. Ela senta no sofá e vê que tem um edredom e ela pergunta: por que você dorme no sofá? Ele diz que aonde ele deita a cabeça, ele dorme, então pra ele tanto faz. Ela diz que ele deve estar dormindo super bem depois do divórcio, ao contrário dela. Ele fica sem entender e ela diz que era o sonho dele se separar, então agora que isso se tornou realidade, deve ter encontrado a paz. Ele diz que não era isso que ele queria dizer. Ela interrompe ele dizendo que está tudo bem, pelo menos um deles está feliz com o divórcio. Aí ele tenta reverter a situação falando que não era nada confortável. Só que ele fala sinceramente que estava sentindo muita falta dela e aí ela diz que está com fome. Ele vai lá e começa a preparar algo para ela comer. Corta pra cena do secundário destruindo a mesa que ele tinha preparado pra Hong. Boy, não fique bravo. A Hong não tem culpa se ela prefere a comida feita pelo amado dela do que a comida que você tem a oferecer. Eles começam a comer e aí ela pergunta se ele vai ver outras mulheres depois que ela falecer. O boy até engasga com a água. E ela fala: vocês vão viver felizes aqui nesse apartamento para sempre? E ele pergunta: o que você tá falando? E ela fala pra responder, pra ele não mudar de assunto, porque senão ela vai matar ele. Aí ela pergunta: você quer morrer primeiro que eu? Ele fala que ela se preocupa demais porque ninguém iria querer ter algum relacionamento com ele. Ela pergunta que tipo de mulher não iria querer namorar com você. Você é bonito, gentil, inteligente e não é arrogante. Além disso, você cozinha muito bem. Não tem homem como você. Realmente não tem. Tenho que concordar. Calma, rapazes que estão vendo esse vídeo. Estamos falando de um boy totalmente fictício. Não se preocupem, nós sabemos disso. Ela diz: mesmo que se eu renascesse 100 vezes, eu ainda me casaria com você. Ele diz: como você pode dizer essas coisas sem nem mesmo piscar os olhos? Ela fala: porque é a verdade, porque eu iria hesitar. Ele fala pra ela que ela sabe como fazer o coração dele acelerar. Eu namoro o relacionamento dos dois. Perfeito. A mãe do secundário tem uma conversa com ele depois que ele destruiu tudo. Ela diz que a Hong não se importa com ele para ele acordar para a vida e diz que ela tá sempre usando ele. O secundário fala que sempre soube disso, que ela usa ele. E ele complementa falando que ela também sempre usou ele. Ela pergunta se ele se ressente dela de ter abandonado ele no exterior. E aí ela começa a falar: você acha que eu não sabia que as pessoas que cuidavam de você no exterior, apesar de serem bem pagas, te maltratavam?
você acha que foi coincidência eles morrerem dirigindo bêbados, sendo que eles não bebiam? Ele diz que não entende o que ela fala, e ela continua falando, você acha coincidência o diretor do orfanato que te maltratava morrer em um incêndio repentino? Ela diz que nunca negligenciou ele, e nunca ficou de braços cruzados, que tudo o que ela tá fazendo é por ele. Ela detestava ver os outros usando ele ou alguém atrapalhando os planos que ela tinha pra ele. E diz que não vai permitir as pessoas atrapalharem mesmo que seja ruim. E é esse o jeito que ela tem de amar ele. Ela fecha a conversa dizendo, se você ama realmente ela e não quer que ela se machuque, então não deixe ela te usar, porque eu não vou permitir isso. Essa mulher não deveria estar vivendo na sociedade, tô falando. Pegue uma camisa de força pra ela porque ela tá necessitada. Nesse episódio, todo mundo decidiu mentir, e o Baek não é diferente. Ele mente pra Hong sobre o machucado, não conta o que aconteceu e diz que só bateu o carro. Ela explica pro Baek o que rolou quando ela foi visitar o vovô, e aí mostra a cena dela chorando ao ver o avô dela, porque ele não reconheceu ela. E ela diz pro Baek que deixou uma caneta pra ele poder fazer gravações em áudio, e mostra cenas dela falando com o avô dela que se precisar falar algo pra gravar com a caneta, que ela vai dar um jeito de voltar para visitar ele. E ela diz pro Baek que esse lance da caneta foi ele quem deu a caneta para ela, e só os dois sabem disso, então provavelmente ele irá lembrar. Voltando pro canalha lá de primeira categoria, que é o cara que tem um lance com a ex do irmão da Hong, e sei lá o que eles têm, que aquilo ali não é relacionamento. Ele diz que sabe que ela roubou um Buda só de ouro, e ela fala que não roubou. Ele vai pra cima dela pra bater, falando que ela tá enganando ele. Ele tem um surto que começa a dar socos na cama, e aí nisso ele pega um travesseiro e joga. Só que nisso que ele joga, acerta uma luminária, cai. Ia cair em cima do bebê, mas só que a mulher, ela se joga na frente protegendo o bebê e acaba caindo nas costas dela e machucando ela. E depois disso ela coloca alguma coisa na bebida dele e foge com a criança e o dinheiro. A gente tem uma cena muito cult dos protagonistas. Ela acorda e vê ele deitado no sofá. Ele acorda e pergunta pra ela se ela dormiu bem. Ela diz que sim e que gostou do lugar porque ela conseguiu dormir imediatamente assim como ele. Ele levanta e pergunta se ela quer dormir mais. Ela diz que não. Ele puxa ela pra deitar no sofá com ele e diz que só precisa de 10 minutos. 10 não, ele precisa de máximo 5 minutos e eles dormem lindamente. A empregada é pega no flagra porque a mãe do secundário e o secundário descobrem que foi ela que deu o acesso pro Baek pra poder entrar naquele dia pra ele poder pegar Hong. Nisso ela abre o bico falando o que sabe por mais dinheiro. Ela diz que a família da Hong descobriu que o dinheiro está dentro da casa. Temos uma cena emocionante do Baek levando a Hong para um lugar lindo e lá ele pede para ela cancelar o divórcio com um anel. Ela pega o anel dando uma esperança enorme no meu coração e aposto que no seu também. Ela fala que ele sabe o número do dedo dela, só que ela devolve o anel para a caixa e diz para ele pedir reembolso. Ele pergunta o porquê dela tá fazendo isso, porque ela mesma disse na noite anterior que casaria com ele todas as vezes. Ela fala que se ela renascesse, que não é o caso agora, e ele insiste numa explicação do porquê dela não aceitar. E ela conta a verdade, falando que seguiu o secundário porque achava que fosse ele. Ela fala que chegou nesse ponto, que a memória dela tá instável. Ela esqueceu onde estava ontem e no final nem sequer pôde reconhecê-lo. Ela disse pra ele que não queria que eles ficassem juntos caso a doença piorasse. E ela fala que esse momento chegou mais cedo do que ela esperava. Ela fala que agora ela não tem certeza de nada e que não pode fazer promessas, se desculpa e entra no carro. Ele chora do lado de fora, ela chora do lado de dentro do carro e eu chorando olhando pra tela. A Doninha, que tem problema de demência na Vila do Baek, some e o filho procura ela igual um desesperado. A tia da Hong, vendo isso, decide ajudar, já que ela estava com o investigador e com o drone disponível ali. Ela decide ajudar e acham a Doninha. O boy fica tão feliz que abraça ela e a tia da Hong fica toda. Os dois conversam até de noite sobre suas vidas. Ela conta o que está passando com o pai dela e o boy conta a história que ele passou com a mãe dele. Prevejo um relacionamento saudável para os dois. Quero ver eles juntinhos no final do drama. Temos cenas do vovô que acordou para a vida finalmente. Ele começa a não tomar os remédios que dão a ele. Eu sabia que o vovô não estava tão mal assim. A família da Hong se junta para discutir sobre o dinheiro. E eles ficam pensando em como esse montante de dinheiro pode estar dentro da casa. Não tem lugar para isso tudo. E a Hong lembra que o avô dela disse algo para ele quando ela foi visitá-lo.
Ele disse que se acaso estourasse uma guerra, para voltar para casa, porque ele tem um abrigo antiaéreo. O pai da Hong falam que eles têm algo parecido como isso, só que é um quarto do pânico, que eles sempre ouviam, mas ninguém sabe onde realmente está o quarto. Enquanto o secundário e a mãe deles estão conversando sobre o mesmo assunto para descobrir onde está o dinheiro, e o secundário infelizmente lembra que o irmão da Hong mencionou para ele a parada do quarto do pânico. A ex do irmão da Hong decide ir até ele com o Buda com o dinheiro e com a criança. Ele fica todo emocionado quando vê ela, e nesse momento o boy ganhou muito meu respeito, porque ela vai até a família para pedir perdão e a mãe da Hong fica de graça, e ele finalmente toma atitude e enfrenta ela. Palmas. A mãe dele fala: você vai conseguir viver assim sabendo que o filho não é seu? Ele tampa o ouvidinho da criança e diz que o filho é dele sim. Ele que cortou um cordão umbilical, ele cantou canções de niná pra ele todas as noites, deu banho nele sozinho. Todo mundo ficou olhando tipo, boy do céu. E ele fala que o baby disse papai primeiro antes mesmo de dizer mamãe. Ah, que orgulho desse boy. Se eu critiquei uma vez, não estou sabendo dessa história e vocês também não. Aí ele pega a criança, levanta e fala pra mulher dele levantar também. Agora voltou a ser mulher, não é mais ex. Os dois conversam e ela diz que não voltou pra eles dois voltarem a ficar juntos. Ela voltou só pra poder devolver o dinheiro e avisar que o cara lá tá planejando usar ele como bode expiatório, que era pra ele impedir o mais rápido possível, senão ele seria preso. E ele diz: você veio só pra isso? Ela fala que também estava preocupada porque casou com um cara rico e estúpido, mas ela não esperava que ele trataria ela tão bem. Que ele foi o único que tratou ela bem, porque nunca ninguém se importou com ela dessa maneira como ele fez. Ele fala que não se importa por qual motivo ela veio, mas nem ela e nem o bebê vão sair do lado dele. Ele não vai deixar eles irem novamente. Rola uma cena engraçada, graças a Deus. A Hong, ela tá toda experimentando o anel e o Baek chega no quarto. Ela fica com o anel num dedo e não dá tempo de devolver pra caixa. E o Baek diz que vai devolver o anel e ela fica sem reação. Ela pergunta: hoje ele diz que avançou demais no pedido pra ela não se sentir mal e que ele está realmente bem. Os dois vão saindo do quarto, só que ela volta, abre a caixinha e coloca o anel no lugar. Ele fica perplexo. Ela diz que só estava fazendo um estudo sobre as tendências. Ela diz que era só isso para ele não fazer suposições na cabeça dele por causa das ações dela. Ele fala para ela estudar mais. Ela diz que já analisou o suficiente e sai. E o Baek começa a falar alto para ela poder ouvir: Hong, eu vou deixar o anel aqui, você precisa analisar as tendências, então use quando quiser. E a gente vê a Hong, tadinha, surtando no quarto. Enquanto o pessoal conversa sobre onde pode estar escondido o dinheiro, o secundário faz uma varredura na casa para descobrir o local. Eles vão ter que dar um jeito de visitar a casa. E aí o Baek dá a ideia de denunciarem eles por confinamento por causa do vovô e que vão lá pela manhã. O vovô, ele guarda os remédios que recebe em um lugar, só que dessa vez ele é pego pela dona. Ela falou que suspeitava dele ter voltado ao normal porque ele agia estranho desde a visita da Hong. Ela fala que ele deve estar vivendo um inferno porque não tem como pedir ajuda a ninguém. Ele diz que sim, que aquilo ali é inferno e que ele está sendo punido. E ele aproveita esse momento são dele, ele pergunta pra ela se essa foi a sua real motivação pra vir aqui. E ela fala: por acaso você pensou que eu realmente te amava? E ela fala pra dizer onde está o fundo secreto e ele não diz. Chega de madrugada, o vovô acorda no meio da noite, senta na cadeira de rodas e se joga de frente pra escadaria que a casa tem. Chega no dia seguinte, a família da Hong vai até a mansão com o Baek e eles veem uma confusão acontecendo. Chegam perto e descobrem que o vovô morreu. A tia da Hong fica bem mal chorando, pedindo pra ajudarem ele e todo mundo vendo aquela cena triste. Bom, agora eles conseguiram um motivo pra entrar na casa e descobrem aonde tá o tal do quarto secreto, que era uma outra porta que tinha no elevador da casa. O epílogo é o Baek salvando a Hong quando eles eram crianças do afogamento. E assim termina o episódio 12, minha gente. Ei, o que vocês estão achando? Conte-me, não me escondam nada. Deixe seu joinha no vídeo para alcançar mais pessoas, se inscreva no canal para fazer parte dessa família e ative as notificações para não perder nada do que rola por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!